Eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Eu creio que nesta noite estarei compartilhando talvez a palavra mais sublime que nós possamos encontrar em todo o Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Corinto, da igreja de Corinto, aos Coríntios, capítulo 13. Diz assim, versículo 1 Coríntios 13: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Versículo 4: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, e então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Glória a Deus por isso. Que palavra tremenda, né? Que texto fantástico. A gente poderia fechar a Bíblia e ir embora. As palavras por si só já nos trazem uma mensagem, já nos trazem um desafio imenso e fabuloso. Queridos, de todo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo foi aquele que escreveu praticamente metade do Novo Testamento. E com certeza o capítulo 13 de 1 aos Coríntios, este é o capítulo mais grandioso, a obra mais grandiosa, mais sublime, mais profunda que Paulo escreveu. Talvez não tenha um capítulo mais relevante e importante e profundo que Paulo tenha escrito do que o primeiro capítulo, a primeira carta de Coríntios, especificamente o capítulo 13. A questão do amor é uma marca que deve ser encontrada em todos os discípulos de Cristo. O amor é a marca do cristianismo. Sem amor não existe vida cristã. Sem amor não existe vida com Deus. Sem amor não tem como nós verdadeiramente sermos cristãos. O Senhor Jesus, em João capítulo 13, no versículo 35, ele mostra que a marca dos discípulos verdadeiramente é o amor. Ele diz que nisto reconhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nós vivemos dias em que esta virtude, esta marca, ela está escassa no meio do povo de Deus. E não tem como nós exigirmos algo da parte do mundo, porque apenas a igreja do Senhor Jesus Cristo é que conhece o verdadeiro amor. Em Mateus capítulo 24, no versículo 12, no sermão profético, quando Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. É importante entender que Jesus não está falando das pessoas do mundo. Até porque a palavra amor que Jesus usa ali, no original grego, é a palavra ágape.
que é o amor sacrificial, o amor perfeito, o amor que é o amor puro, o amor genuíno, o amor de Deus, o amor que Deus tem por mim e por você. O amor que não procura os seus próprios interesses, mas o amor que se entrega, o amor que se doa, o amor que ama até mesmo a pessoa mais indigna de toda a face da terra. É o amor ágape, é o amor que Cristo devotou à sua igreja. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por amor a ela. Então é deste amor que Jesus, quando se refere que de quase todos viria a se esfriar, é deste amor que Jesus está falando. E também é deste amor que Paulo, neste capítulo 13, trata de uma forma tão esplêndida. E certo estudioso, ele diz que uma das formas de se estragar um conceito, ele diz que uma das principais artimanhas do diabo, do maligno, é esvaziar o conteúdo das suas palavras. É esvaziar o conteúdo de uma determinada palavra. E se existe uma palavra que está desgastada, que perdeu a profundidade do seu sentido, que teve o seu sentido totalmente adulterado, é exatamente a palavra amor. Hoje em dia muito se fala a respeito do amor que precisamos ter, do amor que precisamos cultivar, do amor que nós precisamos devotar, mas muito pouco se entende do que é verdadeiramente o amor. E nós vamos entender, por este capítulo 13, aquilo que a Bíblia define como sendo o verdadeiro amor. Primeiramente, Paulo vai falar sobre a superioridade do amor em relação aos dons. Depois Paulo vai falar a respeito das virtudes do amor. E depois Paulo vai falar a respeito da eternidade do amor. E eu quero dividir esse capítulo 13 nesses três aspectos, nesses três pontos. E nós vamos trabalhar alguns princípios. Quando você olha no capítulo 12 dessa mesma carta, no versículo 31, o último versículo do capítulo anterior, acompanhe comigo. Veja o que Paulo diz. Ele diz: mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. A minha versão diz assim: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Paulo está dizendo que os dons devem ser buscados, mas ele passaria a mostrar um caminho sobremodo excelente. E o título que eu quero dar a esta mensagem é exatamente esta frase: amor, um caminho sobremodo excelente. E o primeiro ponto que eu quero destacar dessa mensagem, deste capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 3, nós vamos ver Paulo falando da superioridade do amor em relação aos dons. Vale ressaltar que quando nós olhamos este capítulo 13 de 1 aos Coríntios, Paulo está tratando no capítulo anterior e no capítulo após o capítulo 13 a respeito do uso correto dos dons espirituais. Tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 14, em ambos Paulo trata do uso correto dos dons espirituais. Paulo está orientando a sua igreja sobre como usar os dons espirituais, como se relacionar com os dons espirituais, mas de repente ele faz uma pausa, e é como que se o capítulo 13 estivesse ensanduichado entre o capítulo 12 e o capítulo 14. Paulo coloca exatamente este capítulo 13 falando a respeito do amor entre esses dois capítulos em que ele fala a respeito dos dons espirituais. Por quê, querido? Porque Paulo reconhece que aquela igreja de Corinto era uma igreja que havia experimentado profundamente os dons espirituais. Paulo chega a dizer no capítulo 1, no versículo 7, que nenhum dom faltou para aquela igreja. Aquela igreja era abundantemente abençoada por Deus no que diz respeito aos dons espirituais. Só que Paulo começa a dizer que até mesmo os dons espirituais, sem a prática do amor, isso não tem sentido, isso não tem valor algum na vida de um crente. Paulo não está de alguma forma dizendo que os dons não são importantes, ele não está desmerecendo o uso dos dons, eles são importantes porque eles servem para a edificação da igreja. O que Paulo está dizendo é que os dons não podem ser
usados de maneira incorreta, eles não podem ser utilizados sem a prática do amor ágape, do amor incondicional. Tanto que no versículo 1 ele diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Paulo está dizendo que o uso do falar em línguas sem o amor, isso não tem proveito algum na vida de um crente. Conforme eu disse, Paulo não está desmerecendo o uso dos dons, ele não está dizendo que os dons espirituais não são importantes, ele não está dizendo que o falar em línguas não é importante na vida do crente. Tanto que no capítulo 14 ele vai incentivar a igreja a usar esta ferramenta tão importante que serve para a nossa edificação pessoal. Ele mesmo chega ao ponto de dizer que ele falava em línguas mais do que todos aqueles irmãos. Então o que Paulo está dizendo não é que o falar em línguas não é importante, mas ele está dizendo que o uso disso, sem a prática do amor, é apenas algo barulhento que vai causar incômodo no ouvido das pessoas. Depois no versículo 2 ele começa a tratar de alguns outros níveis de dons espirituais, quando ele diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Paulo está dizendo que a profecia, o conhecimento e a fé, sem o amor, se nós tivermos tudo isso, mas não tivermos o amor, nada seremos. Paulo não está dizendo também que o dom de profetizar não é importante. Ele diz no capítulo 14, no versículo 3, que a profecia tem como objetivo exortar, consolar e edificar. O que Paulo está dizendo é que a profecia, sem o uso do amor, isso não tem proveito na vida das pessoas. Eu posso ser o maior profeta de Deus, mas se eu não tiver o amor, isso de nada aproveitará na minha vida. Paulo ainda diz: se eu tiver todo o conhecimento, se eu conhecer todos os mistérios, se eu tiver toda a ciência, isso também nada valerá a pena. Ele diz no capítulo 8, no versículo 2, que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então não é que o conhecimento não é importante, o conhecimento é muito importante. O conhecimento a respeito de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, crescer no conhecimento e na graça de Deus são coisas importantes, mas sem o amor de nada seremos. E Paulo ainda diz que se nós tivermos fé, tamanha fé, a ponto de transportar os montes, sem amor, nada seremos também. Então você percebe que o amor, ele sobrepõe aos dons espirituais. Toda a igreja de Jesus precisa buscar os dons espirituais. Paulo incentiva a busca dos dons, mas ele incentiva a busca dos dons com amor. Ele está dizendo: se você tiver fé, alguém aqui tem fé ao ponto de transportar os montes? Eu ainda não alcancei esse nível. Se alguém tiver fé a ponto de transportar os montes, mas não tiver amor, isso de nada valerá. Em muitos momentos nós vemos Deus incentivando o crescimento da fé. Em muitos momentos nós vemos Jesus repreendendo seus discípulos por causa da pequenez da fé deles. E Paulo elogia até mesmo a igreja dos Tessalonicenses, dizendo que a fé daqueles irmãos estava crescendo sobremaneira. No entanto, o que Paulo está dizendo para essa igreja de Corinto é que se eles não tivessem o amor, até mesmo a fé deles seria vã. Mesmo que eles tivessem fé a ponto de transportar os montes, sem o amor, isso não traria proveito algum para aqueles irmãos de Corinto. Então nós vemos aqui a superioridade desse amor. E também no versículo 3, ele passa a mostrar que até mesmo a generosidade e até mesmo o próprio martírio, sem o amor, isso de nada nos aproveita. Ele está dizendo no versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo está dizendo: você pode dar tudo o que você tem aos pobres, a sua generosidade sem amor não tem valor algum. A sua caridade, a sua obra de caridade sem o amor, isso não traz proveito algum sobre a sua vida. Significa que tudo aquilo que nós fazemos,
tudo que nós oferecemos, até mesmo aqueles mais necessitados, isso precisa estar fundamentado sobre o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor incondicional. Muitas pessoas, queridos, elas praticam o bem, elas fazem o bem ao seu próximo, mas quando fazem, elas não têm em vista o seu próximo, elas estão mais focadas em si mesmas do que no seu próximo que está necessitado. Isso é um amor egoísta. Por quê? Porque a pessoa não está preocupada com a necessidade do seu próximo. Ela faz por desencargo de consciência, ou ela faz simplesmente por barganha, porque ela está precisando receber algo, então ela faz para amenizar a sua consciência, e quem sabe Deus possa se compadecer dela e dar algo a mais a ela. Só que Paulo está dizendo que até mesmo isso, se não tiver amor, de nada aproveitará. E ele diz: ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valerá. Quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas nós temos visto nos últimos anos, por causa de um fanatismo político-religioso, essas pessoas têm entregue a sua própria vida, achando que receberão alguma recompensa na vida futura, mas elas estão fazendo isso sem a motivação correta, sem o amor verdadeiro em suas vidas. É só nós olharmos o exemplo daqueles muçulmanos, os islãs. Eles fazem o que fazem, achando que isso trará proveito algum para eles. Mas a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo, que nada disso servirá de proveito algum para essas pessoas. Então Paulo está dizendo, resumindo esse primeiro capítulo, que nós precisamos, querido, entender que o amor, ele sobrepõe, é muito mais importante e precisa estar na nossa vida, juntamente com os dons. Paulo não está desmerecendo os dons, ele não está colocando de lado os dons, mas ele está dizendo que os dons precisam ser praticados juntamente com o amor. Tudo aquilo que nós fazemos precisa ser feito com amor na obra de Deus. Quantos podem dizer amém? Depois, em segundo lugar, segundo ponto da mensagem, Paulo passa a tratar a respeito das virtudes do amor. Do versículo 4 ao versículo 7, Paulo define o que é o amor, Paulo define o que não é o amor, e Paulo define o que o amor faz. No versículo 4 ele diz: o amor é paciente, o amor é benigno. Paulo está trazendo uma definição de como é o amor, de uma virtude tão importante do amor. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo que o amor é... Qual que é a primeira frase? O amor é paciente. Uau! O amor é paciente. E quando Paulo fala a respeito do amor ser paciente, Paulo não está falando de paciência em circunstâncias. Paulo não está falando de paciência em situações adversas. Paulo está falando de uma paciência que está relacionada a pessoas. E essa paciência que Paulo fala é uma paciência esticada ao máximo. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem precisado de paciência em alguma área da sua vida? Você tem precisado de paciência em algum nível de relacionamento em sua vida? Nós vivemos dias em que as pessoas estão com um pavio curto, algumas nem pavio têm, e outras que são um barril de pólvora. Que pouca coisa é necessária para que a pessoa exploda. E amados, nós sabemos, cada um de nós sabe, as coisas que nos tiram do sério, não é verdade? Eu sei aquilo que me tira do sério. É difícil, às vezes é difícil me tirar do sério, mas às vezes tem coisa que é tão pequena que me tira do sério muito rápido. E a Bíblia está dizendo que o amor é paciente. A primeira característica do amor é que ele é como se fosse um ânimo esticado. É a mesma palavra para longanimidade, é um longo ânimo. Você está precisando de paciência no seu relacionamento com as pessoas dentro da sua casa? Você está precisando de paciência com as pessoas dentro do seu trabalho? Não existe outro remédio
senão o amor de Deus, o amor incondicional, o amor ágape. E desse amor nós precisamos nos encher e precisamos permitir que as virtudes desse amor encham o nosso coração. Segundo lugar, Paulo diz que o amor é benigno. Benignidade aqui dá a ideia de reagir com bondade àqueles que nos maltratam, as pessoas que nos maltratam. Benignidade é ser doce para com todos. E Paulo escreve de uma forma muito pontual, porque aquela igreja de Corinto havia divisões, havia contendas, havia ciúmes, havia invejas, havia divisões, eles não eram do mesmo parecer, eles não estavam unidos de pensamento, havia muitas situações que fizeram com que Paulo escrevesse exatamente isso: o amor é benigno. Ou seja, a benignidade precisa estar presente na nossa vida. O amor é benigno e ele precisa se manifestar através de nós. Como que nós temos reagido em situações em que a bondade precisa ser expressada? Pessoas que nos maltratam, pessoas que nos fazem o mal, e nós temos todo o direito de fazer, retribuir a pessoa de acordo com as atitudes dela. Mas quantas vezes nós escolhemos a benignidade? E a Bíblia diz que Deus é bom, que Deus é benigno, que Deus não age conosco de acordo com os nossos pecados, mas Ele age conosco de acordo com a sua benignidade. Isso significa que as pessoas podem mudar, as pessoas podem ter um caráter deturpado, mas isso não pode mudar aquilo que nós somos. E a forma como nós devemos agir é de acordo com o caráter e a natureza divina. E a Bíblia diz que o amor é benigno. Quantos podem dizer amém? Terceiro lugar, Paulo começa a dizer o que não é o amor. Primeiramente ele diz no versículo 4, na parte B: o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Olha que coisa. Se existe uma doença que é perigosa e destrutiva, é o tal do ciúme. Eu gosto de uma definição que o pastor Hernandes Dias Lopes dá. Ele diz que a pessoa que está com o problema do ciúme, ela vê o que não existe, aumenta o que existe e procura aquilo que não quer achar. O ciúme é uma doença perigosíssima e tem destruído relacionamentos, tem destruído muitos casamentos. E o amor é o remédio que cura todo e qualquer tipo de ciúmes na vida das pessoas. Paulo ainda diz que o amor não se ufana, ou seja, o amor não se envaidece. O amor não se ensoberbece. Naquela igreja, na igreja de Corinto, tinha pessoas que, por causa dos seus dons espirituais, por experimentarem os dons espirituais, elas estavam cheias de vaidade. Elas estavam cheias de orgulho, cheias de soberba. Só que Paulo está dizendo que o amor é totalmente o contrário disso. O amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece e o amor não se ensoberbece. Então a cura, querido, para os ciúmes, para a vaidade e também para a soberba é exatamente o amor de Deus. A Bíblia diz: o amor de Deus está derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Este amor já está presente em nossa vida. O que nós precisamos é deixar que este amor encha o nosso coração de tal forma que todas essas coisas que são contrárias ao amor sejam tiradas da nossa vida. Que todas essas outras coisas sejam abafadas da nossa vida. Em quarto lugar, Paulo diz: o amor não se conduz inconvenientemente e o amor não procura os seus interesses. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ama alguém apenas por interesse? Ou você já amou alguém apenas por interesse? A Bíblia diz que o amor não procura os seus interesses, o amor não se conduz de forma inconveniente. Você ama para servir as pessoas ou você ama para ser servido, para obter das pessoas algum tipo de benefício? E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4, não precisa abrir. Paulo diz: considere cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aqui eu gosto de dizer que é a lei da reciprocidade. Nós devemos amar não apenas para alcançarmos os nossos próprios interesses,
Mas sobretudo nós devemos buscar os interesses das pessoas. Os relacionamentos, querido, tanto dentro da igreja, como dentro de casa, principalmente dentro de casa, eles precisam ter a marca deste amor para que essa característica negativa não seja aflorada em nós. Quantas vezes, querido, dentro de casa nós estamos apenas procurando os nossos próprios interesses? Ou seja, nós estamos sendo egoístas. E a Bíblia diz e define muito bem isso, dizendo que o amor é um amor altruísta, é um amor que não procura os seus interesses. Eu, como marido, preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, preciso cuidar dela, preciso alimentá-la, preciso protegê-la. Ou seja, em nenhum momento Paulo está dizendo que os maridos devem amar as suas esposas apenas para obter dela o seu benefício. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós, como maridos, devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela para santificá-la por meio da lavagem de água, pela palavra. Só que a Bíblia diz que aquele que ama a sua esposa, ama a si mesmo. É por isso que nós, querido, devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E nós devemos ir além, porque Jesus diz: ei, um novo mandamento eu estou dando para vocês. Vocês devem amar uns aos outros, assim como eu também amei a vocês. Paulo está indo além, está nos mostrando que este amor é um amor altruísta, é um amor que não procura os seus próprios interesses. Em quinto lugar, Paulo diz no versículo 5 ainda, que o amor não se exaspera, não se ressente do mal. Quando Paulo está dizendo que o amor não se exaspera, Paulo está dizendo que o amor não se irrita. O amor não se ressente do mal. Querido, pensa num trem que eu tenho que lutar contra na minha vida, é a tal da irritação. E olha que eu já fui um trem difícil. E hoje eu permito com que esse amor governe a minha vida para que eu não seja uma pessoa iracunda, uma pessoa que se irrita facilmente. A cura para a irritação é o amor. O amor não se irrita. Só que Paulo ainda diz que o amor não se ressente do mal. Ou seja, o amor não é melindroso. Sabe aquelas pessoas que tudo se magoam? Quando Paulo está dizendo que o amor não se ressente do mal, Paulo está dizendo que o amor não contabiliza o erro das pessoas. Você tem direito de se magoar, tem direito de se ferir? Tem. Só que você não pode permitir que isso seja contabilizado na sua vida, de tal modo que você fique ressentido. Porque se eu deixar que isso, fique no nosso coração, isso começará a produzir em nosso coração raízes de amargura. E a Bíblia diz que o amor não é hipersensível. Hipersensibilidade é orgulho, querido. Aquelas pessoas que, se você não faz algo que elas querem, e aqui acho que vale ressaltar que nós servimos uns aos outros naquilo que é bom para a edificação das pessoas, mas muitas vezes você dizer não é necessário nos relacionamentos, e as pessoas precisam ter maturidade a tal ponto de não se ressentirem. E a Bíblia está dizendo que o amor não se ressente do mal. Sexto lugar, ainda dentro deste segundo ponto, Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça. Versículo 6, mas regozija-se com a verdade. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 5, versículo 17, que toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado, portanto, se alegrar com a injustiça é pecado. E Paulo está dizendo que o amor não se alegra com a injustiça, o amor não concorda com o pecado, o amor não se alegra com a injustiça, não apoia ao pecado. Hoje em dia nós vemos as pessoas tendo uma ideia equivocada a respeito do amor e da graça de Deus, porque elas acham que porque Deus é amor, que nós estamos vivendo o tempo da graça, Deus nos aceita do jeito que somos e nós não precisamos mudar de vida. E isso não tem fundamento nas Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que o amor não se
alegra com a injustiça, e toda injustiça é pecado. Portanto, tudo aquilo que é pecado na nossa vida não tem o apoio do amor de Deus. Paulo está dizendo que o amor não se alegra com a injustiça. Em outra versão ele diz: pois a sua felicidade está na verdade. O amor se regozija na verdade, a felicidade do amor está na verdade. Significa, querido, que o amor de Deus sempre estará fundamentado sobre a verdade. Ninguém pode separar aquilo que Deus uniu. Deus ama, mas Ele ama de acordo com a sua verdade. Deus ama, mas Ele ama de acordo com os seus absolutos. Deus ama, mas Ele ama de acordo com a sua palavra, e Ele não pode ir contra a sua própria palavra. O amor se alegra com a verdade. O amor se regozija com a verdade. E queridos, eu estava conversando com a minha esposa, como eu tenho visto, como nós temos visto, pessoas conhecidas nossas, né, de tempos atrás, que, sabe, estão trocando de cônjuge, assim como se troca de camisa. E é tão interessante que essas pessoas trocam de cônjuge, colocam nas redes sociais, e aí eu vejo, né, um comentário de pessoas: ai, que Deus abençoe essa união. Como que Deus vai abençoar uma coisa dessa? Uma coisa que é injusta. A Bíblia diz que que o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Deus não pode amar certas coisas, querido. Deus não pode se alegrar com determinadas coisas que são contrárias à sua própria palavra. Então, muitas vezes nós achamos, né? Estamos alegres com tais pessoas. E Deus está alegre. Não. Porque a Bíblia está dizendo que o amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. E sabe o que muitas vezes falta sobre pessoas que estão vivendo dessa forma? Está faltando exatamente o que a Bíblia diz no versículo 7. Acompanhe comigo, versículo 7 do primeiro capítulo, da primeira carta do capítulo 13. O que diz aí? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que nível de renúncia, que nível de paciência, que nível de entrega. A Bíblia está dizendo que o amor tudo sofre. Muitas vezes, querido, por amor nós sofremos. Muitas vezes por amor nós continuamos crendo, continuamos a acreditar no melhor de Deus na vida das pessoas. O amor tudo espera, continuamos a esperar que a pessoa se arrependa, que a pessoa volte, que a pessoa mude. E Paulo está dizendo que ainda o amor tudo suporta. O amor é indestrutível. O amor não pode ser vencido. E a primeira frase do versículo 8, Paulo diz: o amor jamais acaba. Paulo está dizendo que o amor é infalível, o amor é indestrutível, o amor não pode ser vencido. As muitas águas não podem apagar este amor, e nem os rios afogá-lo. É isso que Salomão diz lá no livro de Cantares, que o amor é mais forte do que a morte. O amor jamais acaba. E esse é o terceiro ponto que eu quero ministrar e concluir esta palavra, falando a respeito da eternidade do amor. Versículo 8, Paulo diz: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Paulo está dizendo que aquilo que hoje é instrumento de edificação na vida das pessoas, o falar em línguas, o dom da profecia e até mesmo o conhecimento, essas coisas têm um prazo de validade, têm um prazo determinado para acabar. Quando nós entrarmos pelos portais eternos, quando nós entrarmos na Nova Jerusalém, essas coisas desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento cessará. Um dia
todas essas coisas das quais os irmãos de Corinto tanto se gloriavam, essas coisas vão terminar. Mas eu tenho uma ótima notícia para você: o amor jamais acaba, o amor não tem fim, o amor jamais passará. Aleluia! Um dia todas essas coisas terão o seu fim, mas o amor permanecerá para sempre. Paulo está dizendo que quando vier o que é perfeito, versículo 10, então o que é em parte será aniquilado. Paulo está dizendo, quando porém vier o que é perfeito. O que é perfeito? O amor, a eternidade, a plenitude do conhecimento de Deus. Ele está dizendo então, o que é em parte será aniquilado. Versículo 11 ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo está dizendo, ei, eu estou caminhando a um lugar de maturidade. Eu estou caminhando rumo à maturidade. E este lugar de maturidade é um lugar de amor. Ele diz no versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Paulo está dizendo que hoje nós vemos como em espelho. E naquela época os espelhos, eles não eram nítidos como os espelhos de hoje. Os espelhos naquela época, eles eram feitos de bronze polido. E as pessoas quando poliam aquele bronze, elas conseguiam enxergar o seu próprio rosto, mas a forma como elas se enxergavam era de forma obscura, de uma forma totalmente limitada. E Paulo está dizendo que hoje, o conhecimento que nós temos de Deus, o conhecimento que nós temos da pessoa de Deus, é um conhecimento limitado. Hoje nós estamos vendo apenas como um espelho, mas chegará o dia em que nós veremos a Deus face a face. Por quê? Porque os dons passarão, a profecia passará, o conhecimento passará, mas o amor entrará pelos portais eternos. O amor jamais terá fim. Glória a Deus por isso. 1 João capítulo 3, versículo 2. Esse texto me empolga, querido. 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha só, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Para mim, ser filho de Deus é o melhor status que eu posso experimentar. A coisa mais tremenda é ser filho de Deus. João está dizendo que agora nós somos filhos de Deus, e que ainda não é manifesto aquilo que havemos de ser. O que será que está nos aguardando, hein? Eu não sei te dizer, mas deve ser bom demais. E ele continua dizendo, mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ele está dizendo, haveremos de vê-lo exatamente como Ele é. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo exatamente como Ele é. Significa que hoje o conhecimento que nós temos de Deus, o conhecimento que nós temos a respeito de Jesus, é um conhecimento muito limitado. Tanto que Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele diz que na sua subida até o céu, ao paraíso que ele foi, ele diz, olha, eu vi coisas que aos homens não é lícito mensurar, aos homens não é lícito mencionar. Eu não posso dizer para vocês o que tem lá, porque é algo fenomenal. Eu fico pensando, querido, o que é que vai ter naquele lugar chamado céu? Eu sei que o amor estará lá, estará presente naquele lugar. Lá no céu, o oxigênio que nós vamos respirar é o amor. Lá no céu, querido, o que vai governar é o amor. Lá no céu nós não precisaremos de dons. Lá no céu nós não precisaremos de línguas. Lá no céu nós não precisaremos de conhecimento, porque nós o veremos assim como Ele é. Nós o veremos face a face. E a Bíblia está dizendo que o amor jamais acaba,
E o que nós vamos desfrutar de forma abundante é o amor de Deus naquele lugar. Eu sempre digo, querido, que nós podemos ter muitas experiências com Deus. Nós podemos ter uma experiência, sabe, de cura. Podemos ter uma experiência na área emocional, na área financeira. Nós podemos ter diversas experiências com Deus. Para mim, particularmente. Porém, não existe experiência melhor do que experimentar o amor de Deus. Não tem experiência que causa mais impacto no meu coração do que ter uma experiência com o amor de Deus. É aquele momento que Deus te visita, aquele momento em que Deus enche o seu coração e você só consegue ver o quanto Ele te ama. Você só consegue perceber o quão amado você é por Ele. Você passa a ver que todas as circunstâncias à sua volta são pequenas demais, se comparadas ao amor que Ele tem pela sua vida. E a Bíblia diz, querido, que hoje nós estamos experimentando apenas de uma forma limitada, mas um dia nós experimentaremos exatamente como Ele é. Não mais como um espelho, não mais obscuramente, mas nós o veremos face a face. O amor é algo que governará o céu. O oxigênio do céu é o amor. O oxigênio da eternidade é o amor. Eu não vejo a hora de entrar por esses portais eternos e desfrutar dessa coisa tão tremenda que é o amor. O que é o céu? O que é a vida eterna? Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus. E quem é Deus? A Bíblia diz que Deus é amor. Sabe por que o amor jamais acabará? Porque quando nós falamos de fé, nós estamos falando até mesmo de uma característica de Deus. Quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de algo que Deus nos dá. Mas quando nós falamos de amor, nós estamos falando da própria natureza de Deus, que é imutável e é eterna. A Bíblia diz lá em Apocalipse, eu nem ia colocar esse texto, mas eu preciso falar para você. A Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém não tem templo, lá não tem santuário, porque a Bíblia diz que Deus é o próprio santuário. Ou seja, toda a Nova Jerusalém, toda a eternidade, os novos céus e a nova terra serão cheios, plenos deste amor. Eu posso sentir esse amor aqui, ó, dentro de mim nesse momento em que eu falo essas palavras para vocês. Versículo 13, Paulo diz, ele finaliza mostrando-nos o tripé da maturidade cristã. Ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Eu te pergunto, por que o amor é o maior destes três? Talvez o maior sinal de maturidade na vida de um crente seja a fé, a esperança e o amor. A fé, a Bíblia diz que, ora, Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O amor é maior do que a fé, porque lá no céu nós não precisaremos de fé. Sabiam disso? Lá no céu não vai ter necessidade de fé, porque fé é a esperança daquilo que não se vê, a convicção de fatos que não se veem. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Olha só comigo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Pedro diz assim, nós vamos ler aqui no telão: a quem, sem o terdes visto, está falando de Jesus, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável, com alegria indizível e cheio de glória. Versículo 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então você percebe que a fé terá um fim? A salvação da nossa vida, da nossa alma, é o fim da nossa fé.
E se a Bíblia diz que nós o contemplamos, né, como por um espelho, mas nós o veremos face a face. Então, se eu o verei face a face, significa que eu já não mais necessitarei de fé. Porque aquilo que eu estou aguardando, aquilo que eu creio tanto, mesmo sem ver, estará diante dos meus olhos. Por que o amor também é maior do que a esperança? Porque, olha só comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos no capítulo 8, versículo 24 e 25. Diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Versículo seguinte: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 13, que nós o veremos face a face. Significa que lá na eternidade, nós não precisaremos mais de fé, e não precisaremos mais de esperança, porque nós o veremos exatamente como Ele é. Nós estaremos face a face, com um Deus de amor, com um Deus que a Bíblia diz que é amor. É por isso, querido, que Paulo finaliza dizendo: segui o amor e procurai com zelo os melhores dons. Paulo não está de forma alguma, né, só para enfatizar bem essa questão, ele não está desmerecendo os dons, ele não está dizendo que os dons não são importantes, ele não está dizendo que os dons não devem ser buscados, mas ele está dizendo: sigam o amor. O amor é uma pessoa, o amor é o próprio Deus, o amor é o próprio Jesus, e procurem os melhores dons. É isso que eu gostaria de deixar para você nessa noite, para que nós entendamos a superioridade do amor em relação aos dons, para que nós entendamos as virtudes do amor, e para que nós entendamos a eternidade e a durabilidade deste amor. E é deste amor que nós precisamos encher o nosso coração, a fim de amarmos a Deus e amarmos ao nosso próximo. Não existe, querido, vida cristã sem amor. A Bíblia diz que sem amor, nem cristãos nós somos de verdade. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não nasceu de novo. Mas nisto nós seremos reconhecidos por sermos os discípulos de Jesus, se nós tivermos amor uns pelos outros, porque Deus é amor. O amor é o cumprimento da lei. O amor é o maior de todos os mandamentos. Como nós precisamos nos encher desse amor. E eu quero que você se coloque em pé, por gentileza, no seu lugar. Vamos orar ao Senhor.